A literatura ficcional clássica é precisamente uma ferramenta que nos ajuda imensamente a viver e a fluir como ser humano. E não é diferente esta obra Aldeia de Stepanchkovsky, de Dostoiévski. Aqui temos um sujeito bonzinho nas garras de um manipulador. Esse enredo, ele se desenrola com três personagens principais. Três personagens que são elementares para a gente entender o enredo desta obra. Um deles é Igor Rostaniewicz, que é precisamente esse homem bonzinho. O Igor é um homem bondoso, um homem que ajuda a todos à sua volta, um homem que compartilha todos os seus bens com as pessoas à sua volta. Que qualquer um que sofra, ele está lá para dar a mão, estender a mão e ajudar. Essas características são características de uma pessoa verdadeiramente boa. No entanto, esta característica existe junto com uma outra, que é o ser bonzinho do Igor. O ser bonzinho aqui entra no seguinte aspecto, na necessidade constante de agradar os outros ou de não querer desagradar a ninguém. E por não querer desagradar a ninguém, acaba então esse sujeito bonzinho, que no caso o Igor e os sujeitos bonzinhos da vida real, esse não querer desagradar ninguém, leva com que estes sujeitos acabem permitindo que aconteça algum mal à sua volta. Por exemplo, especificamente Diego aqui nessa obra. Diego era o dono de terras, um sujeito com status grande, que era um coronel, tinha uma série de servos nas suas terras, e estes servos o amavam porque ele era um sujeito bondoso. No entanto, o tal do Fomar Fominte, que é o sujeito manipulador que nós vamos falar logo em seguida, ele se apropriando, manipulando Diego, fazia um certo mal aos servos ao seu redor. Diego, seu dono da terra, seu senhor daquelas terras, poderia impedir esse mal de Fomar Fominte. No entanto, para ser bom, para não desagradar ninguém, ele era precisamente esse sujeito bondoso. Bondoso não é a palavra. Sujeito bonzinho, que é justamente o sujeito que tem as características como esse tal Igor. O Igor, embora fosse dono de terra, mostra pra gente que ter grandes bens, ter grandes posses, ter grandes possibilidades de ação na vida material não significa propriamente que seremos pessoas plenas e cheias de gozos. Porque o Igor, tendo essas posses, ele simplesmente se restringia de sua ação, porque tudo para ele era querer ser um homem bonzinho. E esse querer ser um homem bonzinho fazia com que ele não desagradasse ninguém e permitia com que muitos males acontecessem em sua terra. Além disso, cabe-se dizer que apesar de ser esse homem bonzinho e até certo aspecto frágil no sentido de não querer magoar o outro, ele era um sujeito cheio de faculdades. Faculdades, sobretudo, físicas. Lembrando que ele era um homem que foi elevado ao posto do exército de coronel. O homem capaz de executar missões, de fazer grandes feitos, que se refere à sua força, seu vigor. E, além disso, o homem com a moralidade ímpar, com a integridade moral ímpar. E aqui é um outro aspecto que essa obra nos traz, que é precisamente o fato de que você, mesmo tendo as habilidades para agir, mesmo tendo a competência para agir, por vezes acaba não agindo com medo de que outras pessoas falarão de você. E este medo te limita a ser um ser pleno, um ser cheio de gozo. E aí passamos então a falar do próximo aspecto, que era a falta de caráter de Igor. Essa falta de caráter de Igor, ela se manifesta da seguinte forma: o caráter é o ímpeto interno para a ação, é o ímpeto interno para enfrentar os obstáculos que se apresentam em nossa frente. E este ímpeto em Igor era restrito, não porque ele não tinha as habilidades, não porque ele não tinha coragem de ação, simplesmente porque o medo dele estava circunscrito a querer sempre agradar as outras pessoas, a querer sempre que não magoar os outros. E se a gente fica com esse lock externo
de não querer magoar os outros, você simplesmente não vai ser um ser pleno, cheio de gozo, com as possibilidades de ação. Então, nesse sentido, esse fato de querer estar sempre agradando os outros nos limita imensamente. Nós vamos falar especificamente a respeito dessa característica bonzinha no tópico específico, mas antes vamos falar então da mãe de Aegon, que é a generala.